Pai do Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Deus abençoe a vida dos irmãos grandemente essa tarde, tá bom? Poderosamente. Vou deixar aqui uma mensagem, né? Esse vídeo vai ser feito numa construção civil, né? Essa filmagem, essa gravação. Essa é a minha hora de almoço, né? Pela misericórdia de Deus, né? Ele me deu um dom de pastorear, né? Ele é o verdadeiro pastor, o sumo pastor, mas de pastorear aqui na terra, né? De falar do amor dele, do amor de Jesus. Esse é um horário de descanso, né? Com os irmãos, esse é um horário de descanso, né? Mas eu tirei esse tempo para fazer a vontade de Deus, amém, irmãos? Fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, anunciar o amor de Cristo, anunciar a verdade para as pessoas. E a construção civil precisa muito da palavra, e Deus me levantou para esse ministério. Prego nas ruas, prego em frente dos supermercados, prego nas avenidas, prego nas sinaleiras, entrego folheto, temos um culto, né, na garagem, né, uma garagem às sexta-feiras, né? Então temos culto doméstico, né? Fizemos culto domésticos e fizemos visita nos hospitais, né, todos os sábados, né? Então estamos fazendo conforme nossas forças, né, irmãos? Todos nós podemos fazer algo para Deus. A verdade é essa, né? Eu vou pôr aqui que a câmera está, eu estou focado por ali na câmera, tá? Ficar aqui de frente para os irmãos, né? Então, pela fé, irmãos. Então, estamos fazendo algo. Todos nós temos o dom e podemos fazer algo para Deus, amém? A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus ela é poderosa. E Deus me chamou para essa obra, me capacitou. Então eu posso fazer. Eu sei que de mim nada vem que possa agradar a Deus. Eu não tenho nada para agradar a Deus. Nós não temos. Mas a Bíblia diz que aquele que ele escolhe, ele capacita. Ele não capacita escolhidos. Ele escolhe. Ele não escolhe capacitado. Perdão, ele capacita os escolhidos. E ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É isso que as pessoas têm que entender. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. É assim a palavra de Deus. Ele escolhe aqueles que não são, que ninguém dá nada, para confundir aqueles que são, que se acham alguma coisa. Então é assim que Deus faz. Ele me escolheu para essa obra, me capacitou, me justificou, me purificou. Hoje eu sou um salvo em Cristo Jesus, né? Você também é um salvo se tiver em Cristo Jesus. Então o meu intuito aqui nesses cultos é levar Jesus às pessoas, né? Hoje estamos aqui eu e o Espírito Santo, né? E você do outro lado, que vai ver e ouvir. Mas creio, né, que daqui a pouco vai ter mais gente aqui, os irmãos aqui na obra, que ele me levantou para pregar nas obras. A obra da construção civil precisa da palavra, precisa da palavra. As pessoas, né, não a obra em si, né. Eu quero dizer que as pessoas que trabalham na construção civil precisam da palavra. Porque criou-se um entendimento da construção civil que as pessoas não precisam, né? Quem trabalha na construção civil já é assim mesmo, já é rude assim mesmo. Não, irmãos, as pessoas são necessitadas da palavra. São pessoas legais, pessoas leais, pessoas que querem fazer a vontade de Deus, querem Jesus Cristo, só que muitos deles não entendem, não sabem como você chegar, né? Não conhecem a palavra. Então esse é o meu papel. Através desse tipo de obra aqui que eu estou fazendo na construção civil da palavra, vidas já foram restauradas, casamentos foram refeitos, estavam praticamente separados, casais, ao ponto das esposas ligarem para os seus maridos na nossa frente, e ele mostrar, né? A esposa dizendo: meu esposo, continua indo nesses cultos aí na obra, em outra construtora que eu trabalhava, continua indo nos cultos aí que tu estás melhor, tu estás se tornando uma pessoa mais calma, né? Mais paciente. A palavra tem esse poder, esse é o papel da palavra, né? Então é isso que eu desejo para os irmãos. E creio que daqui a pouco vai ter mais gente aqui, mais pessoas que precisam chegar até aqui, né? Amém? Eu desejo que você, ao ver, né, compartilhe, né? Não peço para que você se inscreva no canal. Você não vai me ver pedindo dinheiro, você não vai me ver pedindo para se inscrever no canal, né? O que eu peço para você é que você compartilhe, curta,
para que chegue em mais lugares, para que essa palavra chegue até uma prisão, irmãos, chegue até, né, uma penitenciária, chegue até um hospital, chega até um asilo, um orfanato, né, para que essa palavra alcance almas. Esse é o meu desejo, que esse vídeo, né, que através desse vídeo da palavra de Deus, almas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Quero ler uma palavra que os irmãos, esqueci o meu óculos hoje em casa, irmãos, mas eu consigo ler aqui. Gênesis capítulo 1. Vamos começar do início? Né? Vamos começar do início. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu Deus! O glória! Capítulo 1 de Gênesis, né? O início, a origem, o começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Apenas 2 versículos do capítulo 1. Aleluia! Para a nossa vida nesse dia, meus irmãos. Queria que mais pessoas estivessem aqui. E eu creio que vai o desejo, e Deus há de trazer pessoas para cá. Saiu uma profecia para mim sobre esta construtora. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a Bíblia diz aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou tudo, né? Aqui nós entendemos que ele criou tudo. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, irmãos. Né? A nossa estrutura, a nossa terra, nosso coração, né? Sem Jesus é sem forma e vazio. Eu falei da profecia que saiu sobre a minha vida, sobre o ministério aqui nessa construtora, que eu ia passar para alcançar almas aqui, que Deus fala conosco. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus santos, os profetas, os seus mensageiros, né, os seus servos. Na outra construtora que eu trabalhava, irmãos, foi assim. Eu tinha acabado de me operar, né, tinha passado por uma cirurgia, voltei a trabalhar depois de 3 meses. E eu determinei, né? Eu digo, eu vou evangelizar na hora do almoço. Vou fazer algo para Deus. Que eu era um perdido, irmãos. Eu era sem forma e vazio. Nada. A minha vida era desagradável, triste. Eu era um homem soberbo, eu era um homem presunçoso, eu era um homem que me achava melhor que os outros, né? Eu era sempre o melhor pedreiro, tudo eu queria ser o melhor. Em casa eu não tinha paciência, né? Era um alcoólatra, quando eu digo era, porque eu era mesmo, Jesus me curou na hora. Então eu era um alcoólatra, né? Eu era um homem pecador, um miserável. Estava indo para o inferno, a minha alma estava perdida. A minha terra era sem forma e vazia. Mas a gente vai entender que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou. Ele nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Mas num determinado tempo da nossa vida a gente se desvia do caminho do Senhor. A gente não é ensinado, né? Muitas das vezes a gente, como eu, não vim de um lar cristão, né? Eu não digo evangélico, eu não sou evangélico. Eu não sou católico, não sou evangélico, eu não tenho placa, eu não tenho denominações CNPJ, eu sou adorador, cristão, discípulo. Amém? Entenda isso. Então, a minha casa não era, a minha família não era uma família cristã. Né? Então, eu cresci não sabendo quem era Jesus. Minha falecida mãe falava de Jesus para mim, né? Mas do que ela aprendeu, né? Na igreja católica, né? Minha mãe era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que tinha o dom do amor, né? De ajudar as pessoas. Ela só não conhecia ainda Deus, né? Não tinha Jesus, o Espírito Santo, né? Mas ela era uma mulher que tinha piedade, né? Ela cria em Cristo, mas da maneira dela. E a Bíblia diz que não dá certo, né? Nós criar um Deus na nossa mente e adorar.
Então Deus, pela sua misericórdia, teve piedade da minha mãe no final da vida dela. Ela morreu salva. Né? Antes de eu me converter, eu tenho um irmão que é pastor, né? E ele já há mais tempo que eu, né? Veio para Cristo há mais tempo, já quase há 20 anos, vai fazer 10 anos, 11 anos vai fazer, ou fez 11 anos, se eu não me engano. Eu aceitei Jesus em 2013, fez 11 anos. Meu irmão deve estar uns 20 anos já com Jesus, né? Então, ele, antes da minha mãe falecer, do meu pai falecer, né, ele pregou de Jesus, levou pessoas da igreja para orar, fazer um culto, né? E eles aceitaram Jesus antes de partir. Então, morreram salvos, né? Pela misericórdia de Deus. Então, eu não conhecia Jesus. Eu achava que conhecia Jesus. Nós somos criação de Deus. A Bíblia diz que, como Pai, Deus não quer que ninguém se perca, irmãos. Ele não deseja lançar ninguém no inferno. Ele vai lançar porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é juiz, Ele é criador. Ele deixou a sua palavra: se vocês não me ouvirem, vocês serão lançados no inferno. Mas a Bíblia ensina que Ele, como Pai amoroso, Ele não quer, irmãos. Ele não deseja lançar nenhuma alma no inferno, na escuridão eterna, na ausência dele eterna. Ele quer que todo homem, toda mulher seja salvo, todo ser humano. Ele deseja, mas ele é reto, ele é justo. Ele vai cumprir a sua palavra. Jesus disse um dia: não serei eu que vou julgar vocês, porque eu sou a palavra. É a minha palavra que vai julgar vocês. Nós seremos julgados pela palavra. Então, qual é o papel, irmão, desse mundo maligno, satânico, dominado por Satanás? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse: ele é sedutor, tentador, sagaz, a antiga serpente, né? Esse mundo é dele. Então, o papel de Satanás é fazer com que as pessoas creiam em Jesus, creiam em Deus, fora da Bíblia. E ele faz isso bem certinho. Porque deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi com outro pastor, que já partiu para a glória. Ele disse: olha, irmãos, ele dizia no culto, nós brincamos de ser cristão, mas Satanás não brinca de ser Satanás. Ele dizia isso nos cultos, volta e meia dizia, sempre ele tinha oportunidade. E eu lá na nave da igreja, no banco, prestava atenção, com os ouvidos bem abertos. E ele dizia: irmãos, nós brincamos de ser cristão. Cuidado, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é espírito. Ele está 24 horas, todos os dias, batalhando para tirar você da presença de Deus. E muitas das vezes, ele trabalha de todas as formas. E muitas das vezes, ele vai fazer isso com você, com a Bíblia na mão, dentro da casa do Senhor, com carteira de membro, com diploma de teologia na parede da sua casa, dirigindo igreja, grupo, você pertencendo a grupo de louvor, você pertencendo ao grupo das irmãs de oração, dos varões de oração. Você será lançado no inferno, nós seremos lançados no inferno, com carteirinha, pertencendo a grupos, tendo carteirinha de membro, pertencendo a grupos da igreja. Por quê? Porque nós estamos até dentro da igreja, porque a igreja somos nós. Nós estamos lá dentro daqueles templos feitos por mão de homens, mas o nosso coração está fora. Nós estamos adorando um Deus, irmãos, que nós não conhecemos. O apóstolo Paulo vai lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e diz o seguinte: eu imploro, quer ver? Eu vou ler com os irmãos. Lá em Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Vamos ler lá com os irmãos. Romanos, estou em Atos aqui, Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Minha visão está fraca, irmãos, mas eu consigo ver aqui. Minha visão espiritual está boa. Glória. Como servo do Senhor. Eu sou servo, irmãos, e amo você em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha. A vida como culto espiritual. Está assim, ó. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional, na mente. Paulo aqui em Romanos, escrevendo a Romanos, perdão,
dizendo: eu imploro, eu rogo, eu choro, eu me desespero. Porque Paulo via que eles diziam que adoravam a Deus. Tinha aqueles que não queriam saber de Deus. Tinha aqueles que diziam que acreditavam em Deus, mas eles não faziam o que as Escrituras diziam. Eles não viviam aquilo que Deus queria que eles vivessem. Então eles criaram um Deus na mente deles. E Paulo olha aquela situação, não só em Roma, né? Onde ele passava, e ele disse: eu imploro, eu estou chorando por vocês. Vocês têm que aprender a adorar a Deus pela palavra. Vocês têm que adorar o Criador pela palavra. Porque nós somos filhos, mas nós se rebelamos como Criador. Então não olha para nós como Pai, porque nós somos rebelados contra Ele. O pecado não nos afasta de Deus, nos afasta do Espírito Santo. Cristo não está em nós quando estamos no pecado. Então Paulo está dizendo: vocês precisam entrar pela palavra, crer em Deus pela palavra, porque Deus exige isso dos seus servos, dos seus adoradores. Jesus disse lá em João 4:24, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus está procurando esses adoradores. Aonde estão? Que adorem Ele pela palavra, pelo Espírito e pela palavra, pelo Espírito Santo e pela palavra. Aleluia. Então Paulo está olhando aqui. Por que ele disse isso? No versículo 2. E não vos conformeis ou amoldeis, não vos amoldeis, ou que eu sei, não vos torne parecido. Um molde, né? Fazer um molde, uma cópia. Não sejam iguais, não copiem o mundo. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para entender, para nós não se amoldar, para nós não se tornar igual ao mundo, para nós conseguir entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que fazer o quê? Adorá-lo pela palavra. Saber o que Ele quer de mim, o que Ele deseja de mim, o que Ele quer que eu faça. Porque muitos dizem: pastor, eu creio em Cristo, meu Deus, eu adoro Cristo, pastor. Eu digo: vamos ler a Bíblia. Não, a Bíblia eu não gosto. A Bíblia foi escrita por homens, 40 homens, cheios do Espírito Santo. Lá em Pedro, capítulo 2, e versículo 21, Pedro 1, 21, diz assim: toda a palavra foi escrita por homens santos, traduzida pelo Espírito Santo de Deus. Pedro está dizendo: não, nenhum homem escreveu a Escritura da sua própria vontade. O Espírito Santo falava aos ouvidos deles. Então, os 40 homens escreveram a palavra, cheios do Espírito Santo, não ficou conversando com o outro. Eram homens que nem se conheciam, muitos deles, nem chegaram a se ver, mas o Espírito Santo, movido, né, que é Deus, foi dizendo a palavra para eles, passando a palavra para eles. Hoje nós temos a palavra de Deus. Então, nós temos que viver por ela. Lá em João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, vos tenho falado. Então é a palavra que limpa, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que traz cura, traz liberdade. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, o Espírito Santo de Deus. A terra era sem forma e vazia. Deus criara a terra, os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus movia sobre as faces das águas. Nós sem Deus, irmãos, somos sem forma e vazio. Nós sem Deus, irmãos, a nossa vida não vai para frente. Muitas pessoas dizem que não creem em Deus, que não querem Deus. Jesus para elas é só um amigo imaginário, né? Alguém que não tem valor nenhum, né? Mas não podemos esquecer, irmãos, que chegará um dia da nossa vida que nós vamos precisar de Cristo. Todos nós. E esse papel é do Espírito Santo.
esse papel é do Espírito Santo. Se nós formos olhar lá no começo, aqui em Gênesis, lá em Abraão, os irmãos lembram quando Abraão manda o seu servo, um servo dele da casa, ir buscar uma mulher para Isaac, uma noiva para Isaac? Abraão ali representa Deus. Isaac representa Cristo, porque Isaac é o filho da promessa. A noiva que o servo foi buscar, né, a Rebeca, que o servo foi buscar para Isaac, aleluia, representa a igreja, irmãos, representa nós, os salvos, as 12 tribos, os salvos. E o servo representa quem? O Espírito Santo de Deus. Uma analogia. Olha que lindo, irmãos. O Espírito Santo que faz esse papel. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, se convertemos do nosso caminho, a luz entre nós. Jesus diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Sem Jesus nós não temos luz, nós somos trevas, a Bíblia diz, nós vivemos na escuridão. Se nós não estivermos na luz, nós estamos em trevas. Cristo é a luz. Quando eu estou em Cristo, eu me torno luz. Então Cristo disse: vós sois a luz do mundo, só da terra. Sem Cristo nós não temos luz, somos trevas e não temos sabor nenhum, somos insonsos. Temos que ser temperados, irmãos, pela palavra. O sal, se você colocar demais na comida, você estraga. Mas se você não colocar nada, a comida não tem sabor. Então tem que ter tempero, tem que ter o sal, na medida certa. Por isso que nós somos temperados, eu e você. E Deus fez essa obra maravilhosa, enviando o seu Espírito Santo, enviando o seu Filho ao mundo, enviando o Espírito Santo, que era a promessa lá em Joel: e eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre servos e servas. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Essa promessa se cumpriu em Atos. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos se arrepender, se converter. Porque o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, sobre a face, se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se movia. Ele está se movendo hoje, irmãos. A Bíblia diz que ele chora com gemidos inexprimíveis quando vê um homem ou uma mulher longe da palavra do Criador. A Bíblia diz que ele chora, irmãos, com gemidos inexprimíveis. Ele tem ciúme de nós, não um ciúme doentio, né, de um homem com uma mulher, que ciúme doentio, não. Ele tem ciúmes porque ele nos ama, porque ele é Deus. Jesus diz: vós sendo maus, quando vossos filhos pedem alguma coisa, vocês dão o melhor que vocês podem. Vocês que são maus, que nós somos maus. Imagine Deus, quando se tornarem filhos. Imagina o próprio Deus, o Pai, quando vocês, como filhos, pedirem alguma coisa para Ele. Porque quando eu aceito Jesus, eu tenho o Espírito Santo agora. Agora eu sou filho. Agora eu posso pedir para o Pai e Ele tem prazer em me abençoar, segundo a vontade dEle. 1 João 5,14. Ele nos abençoa, Ele tem prazer em abençoar um adorador, aquele que busca Ele em espírito e em verdade, mas é segundo a vontade dEle. Se você pedir algo que não está na palavra, Ele não vai te dar, Ele não nos dá, porque Ele é Pai, Ele é reto, Ele é justo. Ele não é homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Espírito. Ninguém pode vê-lo. Aleluia. Nós sentimos Ele. E como que eu sinto Deus? Quando eu aceito Jesus e o Espírito Santo entra em mim. Porque o Espírito Santo, Ele quer fazer a obra. Ele anseia por fazer a obra. Mas as pessoas não querem Jesus em suas vidas, porque querem continuar nas suas vidas de pecado. Elas dizem: não, a minha vida está boa assim. Aí sempre tem desculpa. Não, Jesus gosta de mim assim. Ele não olha para o pecado. Afinal de contas, pastor, pecado não existe. Isso é invenção da cabeça do homem. Inferno, pastor, não existe. É invenção da cabeça do homem. É o que me dizem todos os dias. O inferno existe, ele é real. E Jesus falou mais dele
e do céu, porque Jesus estava alertando as pessoas. Cuidado, cuidado, cuidado. Amem uns aos outros como eu vos amei. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Lembramos dessa palavra todos os dias. Então, eu fui para aquela construtora, fiz o propósito com Deus de evangelizar na hora do almoço. Já estava bem recuperado da minha cirurgia. Só que a gente, quando quer fazer algo para Deus, a gente imagina que vai ser no nosso tempo e da nossa maneira. E nunca é do nosso tempo e da nossa maneira, porque a Bíblia diz que Deus está no céu, nós estamos na terra, então devemos cuidar do que pedir para Deus. Que Ele é Deus e Ele não faz conforme nós queremos, conforme Ele quer. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são pensamentos do Senhor. Aleluia. E os nossos sonhos, nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Então, na minha visão espiritual, que era pequena, fraquinha, era novo convertido, eu disse para Deus: Senhor, eu quero evangelizar. Só que na minha mente, eu dizia o quê? Eu pensava o quê? Eu vou evangelizar uns 2, 3 dias, descanso. Mês que vem eu vou evangelizar na hora do almoço. Queria eu não almoçava, irmãos. Eu fiquei 1 ano. Eu só bati o cartão 1 ano a fio. E ia para as ruas em Balneário Camboriú. Bem no tempo, né, que o mundo parou ali. Em 2018, 2019. Foi para 2019 ali. Né, 2018, 2019, 2020. Que a terra parou. Por conta de uma enfermidade, né, que você sabe. E eu pensava, eu vou uns dias, mas eu pensava, e Deus? Ele faz o que lhe apraz. Aí eu me lembro que eu fui 1 dia, fui 2, e depois eu digo, agora eu vou almoçar, mas não consegui almoçar, não dá. Não é assim. Deus ouviu o meu clamor e Ele decidiu que agora eu ia ficar 1 ano, né, porque eu fiquei 1 ano, na hora eu não sabia que ia ser 1 ano. Mas depois, né, que se concretizou, fiquei 1 ano, todos os dias, de segunda a sexta, dava meio-dia, 5 para meio-dia, 10 para meio-dia, batia o meu cartão, me arrumava, ia para a rua de Balneário Camboriú pregar evangelho, entregar folheto, falar de Jesus, botava folheto nas caixas de correio, voltava 10 para 1, 5 para 1, trocava a roupa, botava a roupa de serviço, ia trabalhar. No outro dia a mesma coisa, assim foi sucessivamente por 1 ano. Ganhando almas para Jesus. Saí de Balneário, fui para Itajaí, que é a mesma construtora, não essa que eu estou agora, a outra construtora antes de eu ir para cá. Comecei a evangelizar de novo, mas lá passava pouca gente, que lá é mais empresa, né? Então passava mais uma avenida movimentada, então as pessoas ficam mais em escritório, em hospitais, eles almoçam às vezes no local, ou nos restaurantes, então eu não via pessoas na rua. Então eu fui 1 semana e encontrava bem poucas pessoas, tinha um mercado bem na frente. Então eu pensava, eu fiz um propósito com Deus. Olha como é que Deus é, irmãos. Eu pensava assim, eu digo, Senhor, se o Senhor não quer que eu vou para a rua, eu vou ficar aqui na obra, Senhor. Aonde Deus me deu esse ministério da pregação, né, dos cultos, né, na obra, na construção civil. Aí eu digo, eu vou fazer a tua vontade, Senhor, mas para a rua não adianta eu vir, não encontro quase ninguém. Então, Senhor, eu vou começar a orar na construtora ali, Senhor. E o que o Senhor falar para mim, eu vou fazer. Aí eu comecei a orar na hora do almoço. Almoçava, né? Aí nem trocava de roupa, porque eu ia ficar ali. Só batia o cartão, almoçava e subia no salão de festa, como eu estou agora no salão de festa, nós almoçávamos no G2, e subia 2 lajes, né? Ia para o salão de festa. Passava o G3 e ia para o salão de festa. Chegando no salão de festa, eu dobrava no joelho. E ali ficava orando. Aí um dia, acho que até no primeiro dia, passou, tinha engenheiros, né, já vendo a obra, mostrando a obra para outras pessoas, né, para futuros compradores, né, dos apartamentos. Já estava nessa fase de venda de apartamentos. E ele olhou para mim, Deus usou ele, sendo para mim. E eu estava orando, quando eu vi, não deu tempo de me levantar ali, porque estava de joelho, né, os irmãos chegaram ali. Mas ele olhou para mim, eu olhei para ele, meio assustado, e disse, coisa linda. Ele falou, coisa linda que tu está fazendo, irmão. Não se vê isso. Ele não falou, irmão, né? Mas ele disse, não se vê isso nas obras. Gostei. Não para, continua. Deus falou comigo. Era ali que Deus me queria. Era ali que Deus queria que eu ficasse. Coisa linda. O Espírito Santo estava passeando, procurando um lugar para entrar, irmãos.
procurando alguém para abençoar. Uma alma perdida para ser encontrada por Cristo. Glória a Deus. Procurando uma pessoa, um homem, uma mulher, que abrem o seu coração para Cristo, que reconheçam que são pecadores e deixem o Evangelho entrar e cravar em seus corações. Reconhecer que são pecadores, que não podem ver a glória de Deus se não se arrependerem de seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos. Então ali eu fiquei. E eu comecei orando ali, só eu, o Espírito Santo, só eu e Deus. E clamando, Senhor, Senhor. Daqui a pouco, irmãos, eu passava na escadaria e tinha um irmão. Eu posso dizer o nome dele, né? Que ele professa também a fé em Cristo, faz a obra de Deus, o irmão Isaías. E ele dizia que não está mais conosco trabalhando, a gente está em outra cidade, morando em outra cidade, trabalhando, né, em outra área, não estava na construção civil. Mas eu passava na G3, eu saía do G2, passava na G3, ele estava dormindo, descansando. E nada contra, porque é o horário de descanso das pessoas. É um direito nosso, né? Descansar aquela hora. A gente começa 1 hora na construção civil, para meio-dia e começa 1. Então eu só passava e às vezes ele olhava e ele dizia, onde é que estás indo, pastor? Né? Eu dizia para ele, estou indo orar. Dizia, ô varão, Deus abençoe, ora por mim. E ele ficava deitado. E assim foi uma semana, 2. Acho que na segunda semana ou na terceira, quando eu olho que eu estou orando, chega ele, o irmão Isaías. Diz, eu vim orar com o Senhor, pastor. Eu digo, amém. Aí ele disse para mim, sabe por que eu vim orar com o Senhor aqui hoje? Eu digo, por quê? Ele dizia, porque cada vez que o Senhor me convidava ali, eu já não conseguia mais dormir tranquilo, o Espírito Santo me incomodava. E eu chegava em casa e dizia para minha mulher, olha o que ele dizia para a mulher dele, irmãos, a esposa dele. Minha esposa tem um homem diferente naquela obra. Tem um cristão diferente. Ele é diferente, eu nunca vi um cristão igual a ele. Não que eu seja alguma coisa, eu dou testemunho, né, irmãos? Nós somos a carta que o mundo lê. Às vezes não precisamos nem pregar, não. Só o nosso testemunho. Às vezes gostamos muito de falar, e não damos testemunho. Então nós temos que dar testemunho em primeiro lugar. E ele disse, aquele homem diferente, porque ele não almoça. E ele já sabia que eu tinha evangelizado, né, que ele já trabalhava na obra mais tempo que eu. Ele ficou dizendo, meu Deus, lá no balneário, ele ficou 1 ano evangelizando na hora do almoço, e agora aqui, ele está subindo para orar e não descansa na hora do almoço, ele é diferente. E a esposa dele disse para ele, por que tu não vai orar com ele, meu esposo? Ela disse para ele, ela foi sábia, a esposa virtuosa, ela disse, eu sei, meu esposo, que é o teu horário de descanso, que tu trabalha, então não é errado, Deus não vai te julgar porque tu descansa na hora do almoço, é o teu horário. Mas se tu está se sentindo incomodado e tu vê diferença nesse homem, vai orar com ele. Vai 1 dia, vai 2, se tu sentir que tem que voltar a descansar, volta a descansar. Porque é o teu horário de descanso, nada contra, é o teu horário de descanso. Mas se tu está ficando incomodado, porque o Espírito Santo quer que tu vá orar com ele. Tem algo para fazer naquela construtora, vá orar com ele. E ele disse, esposa, gostei do teu conselho. Gostei da palavra que tu tinha para mim. E ele foi orar. Olha que coisa linda. Então eu dei o primeiro passo. E Jesus faz o resto. Deu o primeiro passo a Jesus, que ele faz o resto. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. E assim ficamos. Daqui a pouco chegou outro irmão, o irmão Cleiton. Se converteu lá na obra, através do meu testemunho. Era um perdido, vivia na escuridão. Mas o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Oh, aleluia. Ele pairava. Queria achar aquela alma. O Espírito Santo chorava, soluçava, queria aquela alma, mas dependia de mim e de você. Pregar o Evangelho. Jesus está à porta batendo, as pessoas não abrem a porta. Jesus não vai entrar à força. Nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Cearei com ele e ele comigo. Tem que abrir a porta. E o irmão Cleiton abriu a porta porque ele viu o meu testemunho e ele dizia, olha pastor, tu és um homem diferente. Tu és um homem diferente. Tu és um homem que faz a vontade de Deus. Tu és um homem que vive a palavra de Deus. E ele veio para Cristo e começou a orar. Agora já estava eu, o irmão Isaías, o irmão Cleiton e o Espírito Santo. Na outra semana veio, 2 semanas depois veio o irmão Anderson, que dormia no lado, ouvia os louvores e a oração e a palavra.
E um dia ele disse, olha irmãos, eu estava ali, e nós sempre convidávamos ele para vir. Ele disse, olha, eu estava ali, o Espírito Santo falou comigo, vai lá com eles, se ajunta. Brasa tem que estar junto, irmão, para pegar fogo, o carvão tem que estar junto, separado, irmão, é complicado. O cristão tem que estar junto, unido. A igreja é um corpo, o corpo tem que estar bem ajustado, unido. No Salmo 133, Davi diz, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Então nós temos que estar juntos, unidos. A igreja tem que estar junto, é um corpo. O corpo tem que estar bem ajustado, bem alinhado. E o irmão disse, o Espírito Santo me incomodou. Olha o Espírito Santo fazendo a obra. Estava pairando sobre aquela face que estava em treva e dizendo, vai lá, que eu vou te tornar luz. Ô glória! Preciso lá orar com vocês. E ele foi. Daqui a pouco chegou outro, e veio outro, e veio outro. Tinha dia na hora do almoço de ter 14, 15 pessoas. Pedreiro, as mulheres da limpeza, pintor, encarregado da pintura, servente. Tinha ali, irmãos. Tinha ali os irmãos. Tinha de ter 15 pessoas, irmãos. Casamento restaurado, né? Pessoas libertas da droga, do álcool, né? Da prostituição. Pessoas libertas e agora eram luz, não eram mais trevas. Que o Espírito Santo estava esperando um homem, uma mulher de coragem para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que muito grande é a seara. A seara é grande esse mundo. Os ceifeiros são poucos. É pouco aquele que quer dar a vida por Cristo, sair da zona de conforto e buscar as almas. Você é uma alma que Deus te ama muito, meu irmão e minha irmã. Jesus foi aquela cruz por mim e por você. Agora abra o teu coração. Fale de Jesus para pessoas. Salve almas. E só Cristo pode fazer o papel do Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Fale de Jesus, fale com amor, mesmo que a palavra seja dura, mesmo que a vida da palavra seja aquela pedrinha brita, dura de engolir. Mas você pregue com amor, visando aquela alma, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém, meus irmãos? O horário se passou, né? Mas a gente podia ir mais longe, né? Amém, Deus te abençoe grandemente. Eu só peço uma coisa, né? Se você quiser deixar uma mensagem, né? Você compartilha, né? Você curta, compartilhe, deixa uma mensagem. Quero orar por você. Amém? E eu disse da profecia, né? Eu esqueci de dizer para os irmãos, estava esquecendo. E lá, quando acabou o trabalho lá, que acabou os cultos, irmãos, que acabou o culto lá. Acabou o culto não, acabou o meu trabalho lá, onde eu vim para essa construtora, né? Aí a gente acertou, né, na construtora, né, os direitos que nós tínhamos para cá. Aí parou os cultos, né? Então, no último dia, quando eu já estava trazendo a ferramenta, já tinha encerrado, eu passei a obra para outra pessoa, né? Eu passei a obra para o irmão Cleiton, eu digo, agora já deixei um obreiro lá, irmão. E ele está lá até hoje, essa construtora, obreiro, falando de Jesus. E eu disse para ele, agora tu continua, dá continuidade. Aleluia. Mas sabe qual foi a profecia que Deus usou um irmão chorando da bitoneira? O irmão Paulo. Saiu, ele era carpinteiro, mas como não tinha mais de carpintaria, ele estava ajudando a fazer massa lá, né? E ele veio chorando, irmão, e disse, olha, irmão Vinícius, olha, pastor, Deus manda te dizer chorando, tu vais sofrer naquela construtora para pregar o evangelho dele. Vai ser difícil, eles não vão querer ouvir. Há uma legião de demônios naquele lugar. Vai ser árduo, te prepara. Que vai ser dificultoso. Mas tu vais conseguir pregar o evangelho, porque Deus vai abrir a porta para ti na hora certa. Ô glória! Irmãos, e Deus quando fala, Ele cumpre. Faz 2 anos e meio que eu estou nessa construtora, vai para 2 anos e meio. Já fez mais 2 anos e meio. Ainda não deslanchou, irmãos. Está dificultoso. É complicado. Muita religiosidade.
né, muitas pessoas que não querem saber de Cristo, e aqueles que pertencem a denominações, né, e não pertencem a Cristo, eles pertencem a placas, eles impedem o avanço do Evangelho. Mas vou ficar triste? Não, Deus avisou antes, Ele sempre avisa antes. Vai ser difícil, filho. Então o meu foco é permanecer na fé, não me desviar da fé, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Não posso perder a minha fé. Daqui a pouco vai ter almas aqui que vão aceitar Jesus, porque Deus é fiel, Ele nos ama. Amém, meus irmãos amados? Deus te abençoe grandemente, fique com Deus, quero orar pela tua vida. Amém? Quando você ouvir aí, onde esse vídeo chegar, que você que está vendo, está ouvindo, chegou até o final desse vídeo, permaneceu até o final, eu não sei como é que está a tua vida, a tua situação, teu casamento, eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está a tua saúde, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei aonde você vai estar, onde você vai ver esse vídeo, mas aonde você estiver, Deus o sabe. Aonde você estiver nesse momento, ouvindo, vendo este vídeo, ouvindo esta palavra, Deus vai falar com você poderosamente nessa oração. Feche os teus olhos, abre o teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Creia, irmãos, porque Deus é fiel. Senhor, meu Deus e eterno Pai, te adoramos na beleza da tua santidade. Eu de mim nada tenho para oferecer para esses irmãos. Sou um homem falho e pecador. Sou um homem santo, separado e cortado. Não sou perfeito e nem melhor que ninguém. Sou dependente de Ti como todos nessa terra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda, livra, restaura, liberta, transforma cada alma que está ouvindo essa oração. Entra em suas vidas, muda cativeiros. Aleluia. Restaura casamentos. Permita que eles consigam perdoar, liberar perdão e perdoar. Pedir perdão. Se há enfermidade em algum corpo, em alguém da família deles, pela fé, Pai, nós oramos pela cura neste momento. Nós sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor cura qualquer enfermidade. Tudo está em tuas mãos. Se o Senhor não quiser, nada vai acontecer. Mas se o Senhor quiser, nada é impossível para o Senhor. Tudo é possível para ti, Pai. Tudo é possível ao que crer. Então ore por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo e orando comigo nesse momento, com o coração quebrantado. Faz a tua obra, Pai. Escreve o nome delas no livro da vida. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe grandemente, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Deus abençoe.